Bom dia também quem está acompanhando pela internet, né? Então, realmente, essa mesa aqui é muito importante, né? O comissionamento hoje em dia, sim, digamos assim, o que a gente mede a vida útil, né, de uma usina. Então, monitoramento, comissionamento, toda essa parte sim, é muito importante, né? Então, em primeiro lugar, queria dar os parabéns a todos os palestrantes. Sim, foi uma palestra muito boa, né? Trouxeram uns assuntos muito importantes, né? Peculiares, cada um com o seu, né? Então, diferente de ontem, ali, que algumas empresas ali trouxeram mais alguns produtos específicos e não soluções, né? Então, hoje, essa mesa que a gente vê o que soluções, né, para nossos clientes. E eu já gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta a todos, né, assim, ó, que me fazem. Então, às vezes o pessoal, em alguns cursos que eu dou, né, às vezes pelas redes sociais, o pessoal me pergunta, realmente vale a pena eu investir, né, em soluções como monitoramento, como comissionamento? Então, vale a pena investir? E também me pergunto, a partir de que potência, né, passa a valer a pena? Então, a partir de que potência eu posso contratar algum sistema de monitoramento, ou algum trabalho de comissionamento? Então, gostaria de deixar para o pessoal passar para o pessoal assim, ó, quando e como eu faço comissionamento, e também quando e como eu preciso acompanhar esse monitoramento. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Então, né? Bom, bela pergunta, Fleck. Não é assim, não é algo que tem uma definição única, né? O que eu acho. Para o integrador, é relativamente complicado já chegar com um contrato. O ideal seria, né? Chegar com um contrato de manutenção no momento da venda, fechar a venda e fechar um contrato de manutenção. Só que a gente sabe que na vida real não é bem assim, né? Se você chegar já com contrato de manutenção, vai sair de graça, né? O cara vai negociar ali e vocês vão acabar dando o serviço de graça, né? Então, assim, a gente sabe que essa prática é complicada. Sim, é complicado. Porém, né, normalmente o integrador dá um ano aí, né, de garantia, né, dessa instalação, e eu recomendaria, né, ao final manter um relacionamento, né, com a ajuda de um sistema de monitoramento, como esse que vocês viram aqui no painel hoje, é, ter uma postura proativa em estar alertando o cliente sobre eventuais problemas, um relatório de contabilização de energia, né, como é o nosso nome ali, um relatório que vai mostrar mês a mês que você está lá, né, prestando conta para o cliente, não instalar e sumir, né? O ponto que eu quero chegar é esse, não instalar e sumir da vida do cliente. É você estar presente ao longo desse ano, naturalmente, ao final desses 12 meses, que vai estar acabando a garantia, você continuou presente na vida dele. Então, assim, se isso acontecer, não vai ser difícil de vocês depois colocarem um contrato de manutenção aí de 12, 24, 36, 60 meses. Tá? Não é difícil de fazer isso se vocês se manterem presentes na vida do cliente. E o cliente entender que não é uma máquina que vai estar lá funcionando, nenhuma máquina faz isso, né? Funcionando sem qualquer manutenção aí para o resto da vida. E bem, como o Roger falou, só trazendo uma atenção aí para vocês, né? Para talvez quem não tenha percebido isso muito claramente, o valor total que se tem, tá, nesse segmento aí do pós-venda, né, da manutenção do OEM, ele é muito grande, né? Chega a ser maior do que a instalação. Então, assim, chegou o momento já, né? Os anos passados estava todo mundo só focado em novas vendas, novas vendas, novas vendas, mas chegou o momento que o Brasil já tem aí 20 GB, né, para mais. Então, assim, tem um mercado enorme também de OEM, tá? E que está aí à disposição de vocês. Bom, eu acredito que o momento certo para a gente ter o monitoramento já é desde o início do processo, com todos os clientes. Hoje a gente já tem várias opções no mercado para monitorar
né, opções para o integrador, como a da PV Operation, como a da SolarView e até algumas outras. Então, eu acredito que não seja um custo muito alto, é um investimento. Eu acredito que pós-venda seja um investimento muito importante. Então, como o Siqueira falou, se puder acompanhar, né, esses 12 meses, durante todo esse período que você dá essa garantia, se não, coloca ali um período de pós-vendas gratuito, talvez uns 3, 6 meses, né, que você vai acompanhar e mandar esses relatórios, e depois disso, né, você pode passar para o cliente, ó, acabou esse período gratuito, dá para a gente fazer esse plano, pelo menos de monitoramento, que eu acredito que é, sim, muito importante desde o início. Não acho que tenha a partir de uma potência certa, né, eu acredito que quando a gente estrutura a venda, a gente tem que ter já essa visão do pós-venda, principalmente nessa parte de serviços, que a gente está trazendo soluções para esses clientes. Então, eu acredito que, se possível, né, o ideal seria, desde o nosso primeiro cliente, a gente já ter uma opção de monitoramento, uma opção ali, um período que você vai acompanhar esse cliente gratuito, e depois, né, fazer esse pós, que é muito interessante para o integrador por conta da receita recorrente. É uma oportunidade também dentro desse mercado. Então, acredito eu que esse pós, ele tem que existir desde o nosso primeiro cliente. A gente tem que pensar soluções, pesquisar, que a gente está com bastante solução dentro desse mercado agora, começando a surgir, né? Falando mais de pós-vendas. Então, para mim, o momento certo é desde a primeira venda que a gente tem ali para ter o pós-vendas, no mínimo monitoramento acompanhando, definir um período para fazer isso para o cliente gratuito, e depois disso já começar a debater novas oportunidades para ter essa receita recorrente, como que vai fazer isso, talvez novas formas de chegar nesse cliente depois desse período, né, gratuito, porque é uma oportunidade tanto que o integrador já fez a venda, né, como ele falou, já fez o mais difícil, já está lá dentro. Então, para conseguir cativar e também conseguir ainda mais, né, esse valor extra aí dentro do nosso serviço, do nosso setor. Show! Concordo aí com os colegas, tá? Obrigado pela pergunta aí também, Leonardo. E minha visão é o seguinte: quem não monitora tá cego. Simples assim. Então, o que acontece? Tem que monitorar, pessoal, tem que monitorar todo o seu cliente, porque existe cliente mais importante que o outro? Uma pergunta provocação. E outra questão relacionada a isso também é que, muitas vezes, a questão do monitoramento, ela é vista muito relacionada à questão de um custo. Então, assim, eu não vou monitorar todos os clientes porque eu vou ter que ter uma infraestrutura para monitorar isso aqui ativamente, ou vou ter que utilizar alguma solução aqui, e aí a cobrança dessa recorrência dessa solução vai ser maior e tudo. Só que é o seguinte, tem um ponto aí que é de atenção. Por exemplo, eu tenho lá algum cliente que está com algum problema no Wi-Fi, tá? É um cliente pequeno, eu não estou fazendo o monitoramento dele, porque isso vai ser um custo, deslocamento, tal, tal, tal. Qual será que é o custo que eu estou tendo desse cliente falando mal da minha empresa para 10, 20, 30 conhecidos que ele tem, né? Então, assim, isso é algo difícil de colocar no papel, é algo que é intangível, mas que acontece. Então, qual que é o ponto? Se você investe no monitoramento, e aí bem colocado, né, que de fato é um investimento, a gente não pode ter essa visão de custo da coisa, mesmo que surja algum tipo de problema, imagina, quem que é referência técnica para aquele proprietário, aquele consumidor? Poxa, é a empresa integradora que executou para ele o projeto, fez a instalação e tudo. Então, se der algum problema, eu vou ligar para quem? Para aquela empresa, claro, beleza. Isso aí a gente já está alinhado. Mas aí imagina, surge algum tipo de problema e você não tem nenhuma informação do que está acontecendo ali. Você não tem nenhum registro dos dados, dos parâmetros CC, CA, você não sabe, você está cego. Se você vai resolver esse problema aí, você vai ter um nível de desgaste muito maior. Porque você vai ter que fazer um trabalho de investigação, você vai ter que ter um diagnóstico. Então, o custo, ele aumenta significativamente, porque aí já é uma manutenção corretiva. Você vai ter que deslocar sua equipe, que provavelmente está alocada ou sobrealocada ali com questão de instalação, para prestar algum serviço ou demanda ali do pós-venda. Então, a gente pensar, o custo para esse tipo de situação, ele acaba sendo muito mais significativo do que um monitoramento ativo lá no início. E aí pode entrar numa técnica de negociação ali para o sistema fotovoltaico também, se posicionar de uma forma diferente, né? Então chega lá o cliente com outras 10 propostas na mesa e tudo. Poxa, mas o que você pode fazer para cobrir essas propostas aqui? Olha, é o seguinte, questão é preço, a outra questão é entrega e qualidade. Eu me posiciono de forma diferente. E o que eu posso fazer é o seguinte, oferecer para você o primeiro ano gratuito aí de acompanhamento da parte de monitoramento, enfim, alguma coisa nesse aspecto, vai ser muito melhor do que talvez o desconto que você vai ter, mas depois aquela empresa que fez aquela instalação acaba desaparecendo aí do mercado ou não presta um nível de acompanhamento, um nível de assistência, e vai chegar o abacaxi lá na frente. Quem que vai resolver esse problema, né?
Então, importante demais a questão do monitoramento e acompanhamento para evitar esse tipo de problema. E você conseguir potencializar. Como é que você vai trabalhar a sua base de clientes se você não tem informação dele? Se você não sabe como é que está sendo o desempenho do sistema? Como é que você vai oferecer um serviço de pós-venda se você não sabe qual que está sendo a entrega do seu cliente lá na ponta? Então, isso é um tipo de informação que você vai utilizar para sua business intelligence aí, para conseguir, de fato, alavancar novos negócios e novas possibilidades com pós-venda também. Beleza? Perfeito, boas respostas ali do pessoal, né? E complementando um pouco mais assim, ó. Né? Então, tá na raiz do pessoal achar que um sistema de monitoramento ou comissionamento é a partir de 20, 30, 50 kW instalados. Mas não, né? Seja 4 módulos, 6 módulos, já preciso que ter o comissionamento, esse acompanhamento, precisa ter também um monitoramento. Às vezes o pessoal fala, mas são só 4 módulos, eu não preciso nem monitorar porque não vai precisar. Precisa, pessoal, tá? Então, tu instalou um sistema ali, precisa ter todo esse acompanhamento, tá? E agora, então, nós vamos abrir, vai dar tempo de fazer uma pergunta, né? A gente já tem umas mesas ali, ó, acho que dá umas duas ainda, acho que eu vou fugir um pouco do protocolo para ter umas perguntinhas a mais. No fundo ele tem, tá? Então, já vamos se posicionando quem tem para a gente fazer rapidinho as perguntas, tá, pessoal? Obrigado. Um excelente dia a todos, me chamo Thiago Mascarenhas da EcoPower. Agradecer ao nosso amigo ali da SolarView, que é um parceiraço nosso aí. Hoje, eu acredito que nós estamos aí sendo o cliente que mais consome o seu produto a nível Brasil. Nós temos mais de 32 mil projetos instalados e homologados e acredito que 34,7% são trifásicos. E todo o nosso sistema trifásico, quem opera para a gente é a SolarView, que eu quero fazer um elogio particular aí, dizendo que e recomendar a SolarView, porque é uma empresa de fato que tem um comprometimento com o cliente lá na ponta, né? Nós utilizamos o serviço de aplicativo e ele é bem dinâmico. E quando ele se referiu à limpeza dos módulos, hoje o próprio cliente ele vai acessar o aplicativo nosso aqui. Quando ele clica lá na manutenção, já direciona diretamente para o nosso saque para ter um atendimento otimizado em relação a isso aí. Só que eu quero estender de uma forma plurativa aí a pergunta sobre a questão do pós-venda. Isso aí é muito interessante. Por quê? No cenário solar, nós tivemos um crescimento nos últimos 2 anos surreal. E a gente, muitas vezes, não consegue acompanhar. A gente aumenta o time, o mês que vem, aquele time já é insuficiente, a gente contrata, treina novamente, tem um processo de treinamento, tem um processo de inserir, porque o comércio solar ele não é uma venda de bebida, que o cliente já sabe o que a bebida traz. Não, você tem que... Eu costumo dizer que nós não conseguimos só vender. Nós temos, antes da venda, nós temos fazendo consultoria, porque existe muitos jargões, existe muitas dúvidas, existe muitas políticas mal empregadas na cabeça da sociedade, e a gente tem que fazer isso, voltar, desfazer tudo aquilo que faz. Existem muitos vendedores de energia solar que vendem um produto que não tem conhecimento do produto que está vendendo. Então, hoje, esse é a maior dificuldade nossa para vender o solar, é desfazer a ideia que ele tinha anteriormente. E dentro desse padrão, feita vendas de vários tipos, né, de várias situações, e aí é onde entra o pós-venda. Eu, particularmente, quando se fala da limpeza de módulos, que é essencial, a gente tem que ter um cuidado, e eu tenho um banco de dados aqui, não tinha aberto a visão para esse atendimento, que agora nós já estamos montando um time para cuidar só dessa parte. E só que nessas questões de manutenção, eu ando muito com o pé atrás para fazer manutenções de clientes que não são meus. Por quê? Porque o meu banco de dados, eu tenho uma garantia para aquele cliente. De repente, o meu técnico que vai subir no telhado do cliente, por um descuido, implica algo naquele sistema. E aquele cliente, quando vai recorrer à garantia, a garantia vai dizer o quê? Olha, você perdeu a garantia porque a empresa X que fez a manutenção sua estragou o teu sistema. Então, eu não tenho interesse em fazer sistema que não são meus. Só que dentro do meu sistema, para fazer dos clientes que são meus, é de fato necessário fazer um acompanhamento bem nítido e claro para que eu possa fazer isso. E essas manutenções ainda elas não têm um parâmetro a nível Brasil, pelo menos dentro do meu conhecimento, qual seria o período de manutenção dessa usina? De quanto em quanto tempo? Porque nós estimulamos aqui, de 6 meses para o rural, de ano em ano para um residencial. Dependendo, só que assim, a gente teria que ter um posicionamento claro, porque o cliente pergunta, em quanto tempo eu tenho que dar manutenção? A manutenção é só nos módulos,
a questão de inversor, de conectores, enfim, toda essa. E qual seria a indicação de vocês em relação à manutenção dentro da utilização da palestra, que é o pós-venda? Ótimo. Primeiro, obrigado aí, Thiago, tá? Pela pergunta, pelo depoimento também. Fico muito feliz aí com o feedback. E aí, vamos lá. Dividindo em duas etapas ali que você comentou. Primeiro, é relacionado à questão que você pontuou ali, da própria limpeza, né? Principalmente. Na verdade, dois níveis ali. Tem a questão de, vamos dizer, um retrofit, provavelmente de sistemas que nem foram vocês que instalaram. Isso é um cenário que a gente vivencia ou visualiza cada vez mais, né? Que são aquelas usinas que foram praticamente ali abandonadas. É aquilo que eu tinha comentado, né? Às vezes é um projeto e aí tá a questão do preço lá embaixo e tudo, e aí o problema ele aparece lá na frente. Aí, esse proprietário que está insatisfeito vai procurar outra empresa para consertar ali o sistema e tudo, né? Beleza. Dentro dessa primeira linha, até a PV Clean faz muito isso também, que quando surge alguma necessidade de manutenção, limpeza e tudo, como o serviço é sempre terceirizado, né? Ali para a empresa integradora, qual que é o ponto? Tudo que foi executado tem que estar registrado. Então, o que quero dizer com isso, né? Primeiro, tem um relatório, meio que um diagnóstico. Então, tirando foto do inversor, tirando foto do quadro, string box, tirando foto lá dos modos, como eles estão dispostos no telhado, cabeamento, conexões. Então, tem todo um registro prévio para, por exemplo, quebrou uma telha. Olha, não, a gente não quebrou essa telha, já estava quebrada. Então, tem todo esse tipo de registro, né, para evitar dores, dúvidas e problemas lá na frente também. Então, seria uma dica, inclusive para clientes que são seus também, né? Então, você vai executar no serviço, faz todo o registro, um relatório anterior e um relatório posterior também. Então, mostrando antes e depois de todo o serviço que foi executado. Esse ponto que você comentou, especificamente dentro da questão da limpeza, é uma dúvida que é muito comum. Assim, da minha visão, infelizmente, não tem uma resposta universal. Depende. Principalmente a questão da limpeza, lá em Minas, por exemplo, né? Lá a gente tem um cenário, questão de muita exploração de minério. Então, tem usina que está próxima ali à cava de mineração e tudo, você tem que fazer uma limpeza que ela é muito mais constante, até mensal, muitas das vezes. Então, depende muito ali do cenário, a que nível de sujidade, exposição sujeira que estão ali os módulos fotovoltaicos, por exemplo. Uma referência que a gente tem, né, de 2 a 3 vezes no ano, no caso executado aqui pela PV Clean, principalmente nesse período agora que não chove e que aí tem também a questão, né, ali da queda de geração, que é natural pela radiância e tudo. Então, qual que é o ponto? De você avaliar cenário por cenário, né? Então, identificar ali, através do monitoramento, principalmente, quedas de desempenho, e aí, historicamente, você conseguir comparar quanto foi gerado no mesmo período anterior, no ano passado, por exemplo, e aí, com base nisso, você ter essa régua de comparação, né? A gente já pegou casos lá, por exemplo, da questão do próprio monitoramento de quedas de até 50% por falta ali da limpeza. Mas qual que é o ponto? É que a limpeza não é para limpar o módulo fotovoltaico, a limpeza é para manter ele limpo. Então, essa diferença aí é exatamente para evitar aquele nível de acúmulo que pode chegar até 50%. Então, a primeira referência seria isso, 2 a 3 vezes no ano, mas vai depender exatamente essa visão que a gente tem ali, principalmente da PV Clean, sabe? Vai depender projeto a projeto. Se o pessoal quiser complementar aqui também. Bom, na OIM, a gente trabalha bastante com clientes aí de outras pessoas que instalaram. Então, registro realmente, como ele comentou agora, é a parte mais importante. A gente faz, no início, quando a equipe chega no local, por exemplo, a gente faz registro do telhado, a gente faz testes, tem algum tipo de vazamento no telhado também, tem o registro disso do antes e depois faz um teste com alguém do cliente junto acompanhando por depois também. Então a gente tem o registro que, se tinha um vazamento, ele estava ali antes ou se ele surgiu depois, e aí sim, né, a equipe, depois de ter tudo registrado, se caso tiver algum problema, que às vezes acontece, se responsabilizar por isso, mas tendo o respaldo ali, porque aí se o cliente disser, não, mas você foi o último que subiu no meu telhado. Não, tem aqui, ó, o registro, quando eu cheguei estava assim, quando eu saí estava assim, né? Então, realmente, registro é uma parte muito importante dessa parte de prestação de serviço.
Falando de manutenção, hoje a gente trabalha assim, como ele comentou também, tudo no pós-vendas depende, né? Eu tenho um cliente ali que é na área industrial, então tem uma parte ali do sistema dele que fica próximo à chaminé, e ali vai ter que ter uma limpeza recorrente ali, a galera terminou de limpar ali, começou o outro lado, vai ter que voltar lá de novo, né? Ele vai ter alguém para acompanhar sempre. Então, avaliar caso a caso. No geral, a gente indica também 2 a 3 vezes por ano uma limpeza e uma manutenção preventiva anual. Tá? Que é a preventiva de menor custo, geralmente você vai visitar o local, você vai olhar a estrutura também, né, a fixação, como é que tá, se precisa fazer reaperto, se precisa verificar inversor, se precisa de alguma coisa, então a gente faz um geral. A minha equipe, quando ela vai para fazer limpeza, eu já solicito, por exemplo, uma inspeção visual no sistema. Se eles acharem que tem algum problema, uma corretiva, por exemplo, a gente já faz até, às vezes, durante a limpeza, avisa o cliente, ó, tem um problema aqui. Que aí a gente já tem uma visão mais ou menos de como é que vai ser essa manutenção lá na frente. Né? Se está tudo ok, se está tudo mais ou menos. Então, a limpeza, na média, aí, uma vez, no mínimo uma vez a cada 6 meses, e a manutenção preventiva uma vez por ano. Tá? Para ser bem completo. E realmente é uma dificuldade trabalhar com terceiros, ainda mais em relação a serviços. Mas assim, fazer uma visita técnica a primeira vez para mapear como é que estava esse antes, né? Ter os registros, oferecer para esse cliente talvez um recomissionamento, né? Que é você olhar como é que está a instalação de novo, consertar ali, verificar se precisa ter uma instalação, alguma coisa de corretivo ou não. Então, recomissionar essa usina para você poder prestar serviço, né? Podendo garantir o seu serviço sem que você se responsabilize por algum erro de terceiro ou de quem instalou essa usina. Bom, acho que a gente está meio apertado no horário aí, então eu vou tentar ser breve, né? Isso que eles falaram aí são realmente assim que a gente pensa também. Só algo que eu gostaria de destacar, assim, ó, se vocês não fazem essa questão de registros, né, deveriam sim fazer, que é questão de tempo para ter algum problema, daí vocês não vão ter documentação para se defender, né? E até na própria instalação. Tá? Então, antes de fazer a instalação, vocês também deveriam andar embaixo da casa, da empresa, das pessoas, vendo possível local de infiltração, já esse tipo de problema que estaria no relatório de pré-intervenção, né? Para vocês se defenderem, né? Porque pode ir o cara da antena, o cara do ar-condicionado, mas o cara do solar vai ser o culpado, não vai? O cara do solar que é o culpado sempre, né? Então, assim, tem que ter documentação, né, para se defender. E aí essa questão de recorrência depende muito do local que está a instalação. Normalmente próximo de rodovias ou indústrias suja mais, né? E aí, claro, um sistema de monitoramento para vocês estarem acompanhando performance, né? A PV Operation não tem equipe de campo, não faz esse trabalho em campo. Ela está aí para ajudar o integrador a entender isso mesmo, né? Abrir ticket de manutenção, ter um relatório, um registro do que está acontecendo. Esse acompanhamento de software mais um contrato com o cliente, mais documentação da situação atual, né? Eu acho que é o que vai dar subsídio de vocês e condições de fazer contratos e ter sucesso nesse pós-venda. Bom, pessoal, então, né, agradecendo mais uma vez o pessoal, reforçando que esse tema é muito importante, pessoal. Quando a gente fala de integrador para gerar uma proposta, sempre tem o quê? O pessoal se preocupa em falar do módulo, se preocupa em falar do inversor. Ontem eu trouxe essa ideia de, tipo, vamos falar da estrutura que a gente está utilizando também. É importante para fazer esse diferencial de proposta para o seu cliente. E por que não também colocar em proposta, ó, a gente vai dar 1 ano de monitoramento, a gente vai dar 2 anos de monitoramento, a gente vai dar 2 anos de operação e manutenção. Por que não trazer isso aí como um diferencial? A proposta de vocês vai ser mais cara? Vai, mas vai ter um valor agregado, certo? Então, aproveita isso, fala que o pessoal troca ideias, o pessoal vai estar aí depois, né? Então, discutem isso aí na empresa de vocês e tenham isso como uma política obrigatória dentro da empresa. Não tem um setor de monitoramento, não tem um setor de operação e manutenção, deem um jeito, né? Procurem qualificar o pessoal de vocês e tem uma equipe pronta para isso, né? Se não tem agora condições de montar uma equipe qualificada, procurem a equipe está aqui no palco com a gente, tá? Então, agradeço mais uma vez a Lana da OIM Solar, Siqueira Neto da PV Operation e o Roger da SolarView PV Clean, tá? Então, muito obrigado a todos ali, né? Fiquem com a próxima mesa agora. Isso aí. Obrigado mais uma vez.